Olá, bom dia e bem-vindos à nossa meditação sobre a graça. Hoje é dia 10 de fevereiro e o nosso texto se encontra em Efésios capítulo 4, versos 9 e 10. Ora, isto, ele subiu, que é senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Certas pessoas pensam ver nesse texto aqui o mesmo que diz Pedro quando diz que o Cristo desceu até os infernos. Não há palavras Hades nem inferno aqui, mas simplesmente as partes mais baixas da terra. Como o verso 7 ele nos disse que o Cristo subiu às alturas e nos deu dons, nós acreditamos que esse texto está falando da humilhação do Cristo. Se o verso 7 está falando da exaltação, o verso 8 está falando da humilhação. E o verso 10, inclusive, está dizendo que ele desceu, mas depois subiu acima de todo o universo para cumprir todas as coisas. Para encher todo o universo, me diz a minha versão em francês. A exaltação e a humilhação do Cristo. E há um texto de Paulo também, que é muito interessante, que fala exatamente sobre essa humilhação do Cristo. Filipenses capítulo 2, versos 6 a 10, a 8, aqui. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Paulo está exortando, então, aqui a igreja de Filipe, porque há uma divisão naquela igreja. Então ele está dizendo, por que vocês estão divididos? Que vocês possam ter em vocês o mesmo sentimento que se encontrou, ou que se encontra em Cristo Jesus. Tendo sido encontrado em forma de Deus, ele não tomou como usurpação ser igual a Deus. E aqui nós vemos então a humilhação do Cristo. Ele toma uma forma de servo, ele vem para servir, então ele se faz semelhante ao homem, ele se encarna numa carne como a sua e a minha. A única coisa que ele não tem é pecado, mas ele tem fome, ele tem sede, ele sente frio, ele sente calor. Quando as pessoas batem nele, ele sente dor, como você sentiria também. Se você fosse crucificado com Cristo, crucificado por um romano, você sentiria muita dor, as mesmas dores que o Cristo sentiu. Com a única diferença que o Cristo levou sobre si a morte, a dor, a miséria, o Covid, o câncer de todos os seres humanos. Tendo achado em forma de Deus, em forma de homem, ele diz, ele se humilhou ainda mais, porque ele foi obediente até a morte e a morte na cruz. Então, sacrifício, serviço, humilhação. Esse é o nosso Cristo. Deus que se torna homem e que morre na cruz por você. Belém já é uma humilhação. Não estou falando de Belém na Amazonas, mas Belém da Judéia. Quando ele nasce, isso já é uma humilhação. Deus que se torna um feto no ventre de Maria, Deus que nasce em Belém, Deus que anda pelas estradas cheias de poeira da Palestina, ele que costumava andar em ruas de ouro, possivelmente, e morre numa cruz abominável romana. Humilhação do Senhor. Então Paulo está dizendo que o mesmo que subiu foi esse que desceu. Desceu por você. Isso é graça. Graça. Desceu. Mas quando ele sobe e enche todo o universo, como dizem os seres no Apocalipse, quando cantam, e em Apocalipse eles cantam muito, eles dizem, digno é o Cordeiro de receber toda a honra, todo o poder, toda a glória, todo o louvor, tudo, porque ele enche o universo inteiro. Ele é Senhor dos senhores e Rei dos reis. Ninguém reina como Cristo reina. Talvez exista um lugar onde ele não reina ainda no seu coração, mas ele quer reinar no seu coração. Você talvez seja crente, mas Cristo nunca reinou no seu coração. Porque no dia em que Cristo reina no seu coração, você cala a boca e você vive uma vida santa. Só abre a boca para falar coisas do Senhor, coisas interessantes. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu. Quando ele deu dom aos seus filhos, são os dons do Cristo. Em Romanos, Paulo diz que são os dons do Pai e também do Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo, derramando graça sobre a sua vida e derramando muito, muito presente maravilhoso para te transformar completamente. Que Deus te abençoe.